Boa noite a todos, sintam-se muito bem-vindos. Nesta noite nós estamos recebendo o nosso amigo Luiz Eduardo, da FEAC, que vai falar para nós sobre amai os vossos inimigos. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Amai os vossos inimigos é um dos estudos de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos ensinamentos que eu particularmente tenho muita dificuldade de colocar em prática e de entender. Poxa vida, eu levei um tempão para começar a querer entender e não consigo entender tudo por causa da minha própria condição humana, das minhas falhas. Mas conta-nos que a história nos conta que a Judéia foi invadida pelas legiões romanas. E imaginem bem, judeus invadidos por um exército estrangeiro de romanos, várias e várias legiões romanas, com vários centuriões e as centúrias, que eram divisões assim de 100 homens, e o centurião é como se fosse assim um comandante daquela centúria, invadindo a terra dos judeus e fazendo com que eles pagassem impostos sobre o que eles não deviam. E tinha uma coisa muito mais grave ainda, gente. Nesse período, se um rapaz jovem, forte, saía de casa para fazer alguma coisa ou trabalhar no campo, se fosse passando uma centúria ou alguns soldados ou algum oficial romano, requisitavam esse rapaz à força e humilhavam ele, carregando pesados fardos, fazendo serviços humilhantes. Ele tinha a hora de sair de casa, mas nem sabia se voltava. E tinha um outro problema também, e as moças? Tinham que sair escondidas, vigiando, porque se algum comandante, algum centurião gostasse, precisa terminar. E era esse o clima que viviam os judeus naquela época. Eles tinham muito ódio, consideravam essas legiões romanas, esses exércitos romanos, como inimigos, como adversários, como malfeitores, e nutriam por eles um ódio muito grande. E certa feita, Jesus estava sentado ensinando a eles, quando de repente aparece uma legião romana, algum soldado, uma legião, e aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, ao perceberem essa legião romana passando, dirigiram a eles olhares que Jesus tranquilamente interpretou como de ódio, de raiva, de vingança. Mudou a vibração do ambiente ali todinho. Mas, na maneira de pensar daqueles judeus, eles tinham completa razão. A terra deles estava invadida. Eles estavam pagando impostos a um invasor. Os jovens e as jovens não tinham liberdade para transitar na rua, que poderiam ser serviciados. Que ódio que tinha. Que problema sério que esses romanos causavam. Eles passaram e aquela turma olhou para Jesus. E Jesus interpretou o pensamento deles como eles queriam o mestre, como um salvador materialista, como um verdadeiro general que os guiasse em sua vingança e na sua maneira de fazer justiça. Foi nesse instante que Jesus colocou esse ensinamento de a gente amar os nossos inimigos. E Jesus falou exatamente isso. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Jesus falava vosso, por nós entender o porquê desse vosso. Eu, porém, vos digo. Gente, é fácil. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É um ensinamento fácil, mas tem uma razão de ser, e principalmente nos dias de hoje. Já imaginaram se nós, como aqueles judeus invadidos, cheios de razão, mas quiséssemos colocar a justiça pelas nossas próprias mãos, o que seria? Cada um de nós tem uma maneira de ver, cada um de nós tem a maneira de colocar a sua própria justiça. Foi por isso que Jesus falou isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, está: reconciliai com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho, encarnado. Não deixa a coisa se perpetuar. Então é necessário que a gente entenda o que Jesus falou de uma outra ótica
nossa, mas da ótica de Jesus. E para que isso aconteça, isso está em Lucas capítulo 6, versículo 32 e 36, no Novo Testamento. Para que isso aconteça, a gente tem que começar a entender as coisas. Vamos estudar essa frase, amai os vossos inimigos, ao contrário, inimigo vossos os amais. Vamos inverter. Tem uma canetinha, por favor. Normalmente fica escondido debaixo da mesa. Não é debaixo não, deu uma gavetinha. A gavetinha está de qualquer uma. Amai os vossos inimigos. Olha o que Jesus escreveu para a gente. A nossa proposta é analisar essa frase de Jesus simples, amai os vossos inimigos, de trás para frente. Vamos começar então a analisar a palavra inimigo. Nós temos hoje mais amigos ou mais não amigos? Qual é a opinião de vocês? Nós temos mais amigos ou mais não amigos na nossa vida? O senhor tem mais amigos? E o senhor? E o senhor? É uma teoria, mas por que mais não amigos? E você, Jorge? Tem mais amigos? Não quer dizer inimigo. E você, Jorge? Tem mais amigos. Eu vou concordar só com ele. Quantos milhões ou bilhões de habitantes tem a China? Uns 3 bilhões? Não sei 6, mas está beirando isso. Aquele pessoal é amigo da gente ou simplesmente não é amigo? Uma pessoa que não é nosso amigo tem que ser nosso inimigo? Eu sou amigo de vocês aqui? Vou na casa de vocês se lá boia? Mas já ganhei bolinho daqui, tá uma delícia. Mas vou lá filar boia, estou de beijos e abraços, sei das intimidades, vocês sabem das minhas. Nós somos não amigos, mas não deixamos de ser irmãos, filhos do mesmo Deus. Por não sermos amigos, temos que ser inimigos. Então nós temos muito mais não amigos do que amigos. Amigos a gente conta nos dedos. Quem dera a gente puder contar amigos mesmo nos dedos das duas mãos. Aquele que eu posso deitar, colocar a cabeça no ombro, chorar, contar as minhas intimidades. Mas então dizer que a pessoa que não é meu amigo não quer dizer que seja minha inimiga. No ônibus a gente senta, o pessoal sendo do lado, a gente não fala nada, aquela pessoa é inimiga da gente. Constrangedor é no elevador, a gente entra e ninguém fala nada. E eu viro, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês vão bem? É porque eu estou ótimo. Estou mesmo. Então, inimigo significa que não é um amigo. Ou isso é verdade? Não amigo não quer dizer que seja nosso inimigo. Vamos mais um pedacinho. Agora, adversário é inimigo? Adversário é inimigo? Senhora, muito só não falou nada ainda. Adversário é inimigo? Não vi nada. Adversário é inimigo, gente? Qual a opinião? Vamos participar? Só do outro lado. Não necessariamente. Boa ideia. Quer dizer, já pensou o que seria do Flamengo se não fosse o Vasco? Se não tivesse adversidade, o adversário Vasco, o adversário Botafogo, o adversário outro time qualquer, é necessário isso para a sobrevivência e o crescimento. Se não tivesse um adversário, contra quem o Flamengo ia jogar, ter as glórias ou vice-versa? E eu sou Botafogo, sou Flamengo não. O que seria do Atlético se não fosse o Cruzeiro? As adversidades significam principalmente as nossas provas que escolhemos ou nos foram impostas para o nosso crescimento. Nenhum de nós cresce sem ter adversários na vida. Nós não vivemos isolados no mundo, nós não somos nenhum faqui, não vivemos numa montanha sem conversar com ninguém. As adversidades e as diversidades de carismas, de opções, de opiniões, nós temos que conviver. Conta a história que Chico Xavier ficou muito aborrecido com um repórter em Belo Horizonte que tinha escrito algumas coisas dentro dele,
dele, Chico, ele queria pegar o ônibus e ir a Belo Horizonte para conversar seriamente com esse repórter. Aí, delicadamente, apareceu Emmanuel, que Emmanuel era assim muito delicado, falava com rodeios, né, meu irmão? Falou assim: Chico, você vai onde? Eu vou em Belo Horizonte conversar com o repórter, assim. Por quê? Porque ele falou mal de mim. O que ele falou é verdade, Chico? Não, claro que não, por isso que eu vou. Bem, se o que ele falou não é verdade, o problema é dele, não é seu. Porque se o que ele falou é verdade, o problema é seu, se corrija. São essas adversidades que nos fazem crescer. É a dor, a adversidade, mal comparando, é a dor do progresso, é a dor da prova. A prova, as nossas provações nos remetem ao futuro. Quando eu passo nessa prova, nessa provação, não preciso voltar para fazer. Já superei. Esse tipo de adversidade, de vicissitude, eu já superei. Então o nosso adversário não tem que ser nosso inimigo. Ele é um ponto que nos faz impulsionar, mesmo quando nos faz cair. Quando a gente tropeça, a gente cai, quando a gente levanta, a gente está mais à frente. A gente nunca cai para trás, a gente cai para frente. Não é? Mais um pedacinho. Agora, a pessoa que é contrária a mim é meu inimigo. O que vocês acham? Ninguém acha nada? Um irmão evangélico que não acredita na reencarnação é meu inimigo? Pensa contrário de mim. É um direito dele? Tem todo o direito. Olha o que fizemos com o passar dos tempos. Quando nós estivemos junto a Jesus, correndo o mundo com Ele, o mundo ficava em torno ali do Log de Cafarnaum, tudo ali que passou, convivendo com Jesus, aprendendo com Ele. Toda a Judéia que Jesus estava ali pregando estava dominada pelos exércitos romanos. Aí depois Jesus, ao desencarnar e ir para o mundo espiritual, nos deixou um legado. Mas continuamos a estudar o Antigo Testamento e o que Jesus falou, escondido em cemitérios, nas catacumbas, e viramos os catecúmenos, porque se descobrissem que a gente estava estudando os ensinos do Mestre e o Antigo Testamento, poderíamos ser presos. O exército romano, a dominação romana era contra a gente. Com o passar do tempo, formamos uma igreja, uma religião que Jesus não fundou. Jesus não fundou nem religião, nem igreja, templo e nem o cristianismo. Foram coisas nossas. Jesus nos deu base para o nosso crescimento. Foi mestre. Mas quando transformamos isso tudo numa organização política, tomamos o controle de Roma e de tudo o que fizemos. As pessoas que eram contrárias a nós, começamos a ir matá-las, caçá-las. Olha as cruzadas. Jesus ensinou isso? Não ensinou. E nós fizemos. Pessoas que são contrárias ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de amar a Deus, amar Jesus, tem todo o direito, assim como nós temos. A gente tem que ficar com ceticismo, brigando porque pensa o contrário. Deus é um só. A minha maneira de amá-lo e de servir é minha. É a minha consciência. Qual a melhor religião do mundo? Para mim, o Espiritismo é o que me fez crescer. Para o meu irmão, é o católico. É o evangélico. Aliás, nós somos evangélicos, não somos? Todo espírito é evangélico. Nós vivemos em cima do evangelho de Jesus. Mas, e a pessoa que é nociva, gente? Que nos faz mal? É contrário? É inimigo? Não. É um irmão que está em desajustes. As penitenciárias, as prisões, as delegacias estão cheias de jovens que são tão amados pela mãe deles quanto os nossos filhos, netos e sobrinhos, que estão dentro de uma normalidade. São nossos irmãos, foram criados por Deus da mesma maneira que nós fomos. São nocivos a eles mesmos, fazem parte do nosso crescimento aprender a amá-los. E nós conseguimos? Ainda não. Mas o fato é que a gente tem que pensar em outra coisa muito séria. O indivíduo que tem ódio a alguém ou tem ódio a nós, esse pode ser o nosso inimigo. Nós vamos deixar então para analisar isso aqui por último. Nós já analisamos que inimigo não é uma pessoa que não é nossa amiga.
Não é adversário, não é a pessoa contrária, não é nocivo. Vamos deixar para analisar a palavra inimigo nesse sentido, indivíduo que tem ódio a alguém ou a nós, para o fim. Porque antes disso nós temos que pensar no seguinte: onde nós vivemos? Onde estamos? Que mundo nós vivemos? Vou dar uma cola. No mundo de expiações. E a grande maioria dos espíritos que vivemos nesse mundo, grande maioria de nós, estagiamos aqui porque somos santos ou porque temos muita coisa a expiar e a provar. Nós temos que analisar se nós estamos num mundo de provas e expiações, porque nós, a grande maioria de nós, ainda temos uma série de provas a resolver, algumas expiações, a resolver. Significa que nós temos uma série de pontos a desenvolver, a melhorar, e que nenhum de nós está livre de cometer erros, de soltar uma coisa indevida. Assim, qualquer um que pise no nosso calo pode se tornar nosso inimigo. Que pense contrário da gente, que a gente acha que está nos causando adversidade. Nós estamos preparados para isso, ou não? Quando Jesus fala, amai vossos inimigos, como eu vou amar alguém que eu não gosto? E é para amar. Vamos mais um pedacinho disso. Se praticamente só existem pessoas, espíritos imperfeitos, tirando nós. Os espíritas somos perfeitos, não somos? Perfeitamente imperfeitos. Concorda? Principalmente quem fala. É claro que essa nossa imperfeição de sentimentos, dos nossos atos, de nossas emoções e de nossos julgamentos perduram nesses encontros evidências. A nossa imperfeição. Vamos começar a entender o que Jesus falou. Amai vossos inimigos, rezai por eles, fazei o bem por eles. Se a gente começa a julgar cada um de nós sobre a nossa ótica, aquele que nós consideramos inimigos, o que vai ser desse mundo? Já pensou se esse mundo ainda fosse olho por olho, dente por dente? Quanta gente banguela ia ter aqui e cega. Vou propor então uma reflexão. Imagina mês de junho, um frio terrível, levanto às 5 da manhã, aquela chuvinha fininha, serração em frio, levanto para fazer o café para minha família, coloco água para ferver, na hora que eu abro a gaveta, não tem pão, esqueci de comprar pão ontem, e saí às 5:30 da manhã, num frio, aquela chuvinha fina, mas eu largo a água fervendo, que a padaria está ali pertinho, coloco um agasalho, pego o guarda-chuva e vou saindo. Naquele instante que eu estou saindo, o meu vizinho vira para mim, traz pão para mim também, e nem me deu dinheiro, e eu vou. E eu tive uma noite muito mal dormida, porque ele ficou ouvindo música alto a noite toda, não me deixou dormir, e eu fiquei com dor de cabeça, acordei irritado por falta de sono, e fui. Chegou na padaria, eu peço 5 pães para mim e 5 para eles. Eu até sei a quantidade da família dele. A moça coloca em 2 saquinhos, me dá os 2 saquinhos, eu pago e vou para casa. Corro em casa porque a água está fervendo. E ao colocar os pães na mesa, eu noto que um saquinho está com aquele pão assim, quentinho, você passa a manteiga derrete. E o outro está com pão, assim, bom, tá ruim não, mas tá bom. Que pão que eu vou dar pro meu vizinho que não me deixou dormir, que me fez ir acordar lá e não me deu dinheiro? Que pão que eu dou? Que pão que você dá? Sinceramente. Dava o quente? Sério mesmo? Não. Você deu pão? Não era duro, mas o pão não estava ruim, você estava... Mas a maioria de nós, nessa situação, a gente daria o pão que não ficava. Aquele pão quentinho ficava para mim. Vamos colocar a seguinte, vamos inverter a situação, ver se o senhor continua com o mesmo pensamento. Se em vez daquele vizinho que nem me deu dinheiro, que não me deixa dormir, é aquele vizinho que é chato mesmo, tem vizinho chato, não olha para dentro, olha para dentro, que às vezes sou eu. Em vez dessa pessoa, fosse mamãe, idosa, 90 anos, que pão que eu dou para mamãe?
Se fosse minha netinha, se fosse um filho, se fosse uma mulher, se eu fosse solteiro que eu estivesse paquerando, que pão que eu daria? Um quentinho. E qual seria o justo, já que eu não escolhi os pães? Um quente para mim, um frio para ele, um quente para mim. A gente dividia irmãmente. Mas nós vamos ver que nesse caso, com exceção do Senhor, parabéns, nós iríamos julgar o nosso vizinho, dar para ele a nossa justiça, dependendo do sentimento, do ato e da emoção que eu acordei. E se eu acordo nesse dia, eu de TPM, vocês já viram o homem de TPM, como é que é? Tudo pela metade, a gente não faz nada direito. A gente está nessa situação. Então é isso, nós entendemos esse ensinamento de Jesus, que o nosso julgamento está dependendo da minha emoção. Para quem é, eu protejo a minha família e meus entes queridos. Tende a fazer isso. Se fosse minha mãezinha velhinha, eu dava o pão quentinho para ela, ainda passava e não queria receber. Mas o vizinho chato ficou ouvindo funk a noite inteira, não me deixou dormir, eu dava o pão frio. Não é o pão ruim, não é o pão duro, não é o pão estragado. Eu dava o pão menos excelente do que o quentinho. A grande maioria de nós talvez fizesse isso. Mas tem outro probleminha ainda. Portanto, gente, na nossa vida, por sermos espíritos imperfeitos, com nossas imperfeições de sentimentos, de emoções, os nossos atos, a nossa incapacidade de julgar com imparcialidade. Só Deus, só Jesus. Nós ainda não somos. Vai haver choque de interesses, de vontades, e isso vai significar vontades opostas brigando uma com a outra, para prevalecer. Eu tenho razão. Me importa ter razão, não ser feliz. Me importa às vezes é passar em cima do irmão. Notaram onde isso mais acontece? Sabe onde mais acontece isso? Dentro de casa. Dentro de casa. Com a minha esposa, com meus filhos, eu quero ter razão porque eu sei mais. Não dou ouvido. E tem dia que a gente está assim. Tem dia que a gente está assim. Eu estou falando com as orelhas mais perto da boca, tá? Portanto, gente, vizinhos, colegas de trabalho, parentes, motorista ao lado, isso é terrível, podem virar nossos inimigos. Mas ficou naquela lista lá de adversário, de contrário, faltou a gente analisar um ponto muito importante. Qual que é? Tem ódio. Notaram que nós não saímos daqui ainda de inimigos? E a frase tem a opção de coisa, nós somos ao contrário? Indivíduo que tem ódio de alguém ou de nós. Indivíduo que tem ódio. É claro, gente, que alguns de nós, nem todos, é coisa rara, em maior ou menor grau, algum dia, alguma vez já sentimos ódio de alguém. Ou não. Vontade de esgoelar. Já sentimos? Dr. Ricardo Baesso falou numa palestra lá na FEAC que quem tem direito de sentir ódio por 5 minutos, porque somos imperfeitos, depois parar. Mas de alguma vez nós já sentimos. E quando esse ódio vai perpetuando, o que a gente faz? Nós vamos ver que inimigo, portanto, ele tem uma conotação que pode variar quase ao infinito na nossa escala de julgamento. Mas vamos tentar analisar essa pessoa, esse inimigo que tem ódio. Eu já passei a fase assim da raivinha, da raiva. Já estou no ódio, patológico. Ódio, estou com ódio mesmo. O ódio, o indivíduo que tem ódio, nós temos que analisar que quem está com ódio está querendo uma vingança de alguém, de alguma coisa, daquela situação. E essa vingança vai gerar terrorismo. Eu não estou falando de vingança de Estado Islâmico com os Estados Unidos, com Rússia, com não sei o que lá mais. Eu estou falando de vingança entre nós, os nossos relacionamentos. Dentro de casa, no centro espírita, no trabalho, no trânsito, naquele amor que termina, naquele casamento que termina 20 anos. Agora eu estou inimigo. Nossa Senhora, verando isso. Terrorismo dentro de casa, não coloco dinheiro, estou falando mais alto. Esse terrorismo pode virar verdadeiras guerras de palavras, de agressões físicas, pode
gerar perseguições. Eu não saio de casa, eu persigo, só falo mal. Se eu tenho alguma coisa boa de você, eu não falo, invento. Começa a ter a psicologia de futebol. Meus amigos, para mim, não têm defeitos. E os inimigos, se não tiver, eu coloco. Reparou que a gente faz isso com quem a gente já amou? Deixamos o nosso amor adormecer? Isso tudo aqui, vingança, guerra, terrorismo, perseguição, é alimentado pelo quê? O que alimenta isso, gente? Pensamento doente. É o pensamento doentio que nos torna auto-obsessores, que nos faz ficar doente do físico. O que nos faz tudo isso, quem alimenta isso são pensamentos doentios. E através desse pensamento doentio, eu começo a ver o meu irmão de sangue, o meu irmão em Deus, como verdadeiro inimigo. Não aceita as controvérsias, não aceita ser contrário. Quantas inimizades dentro de famílias que uma é da religião A, outra da religião B. Que um torce para o time A, outro torce para o time B. Porque o outro é egoísta. Estou falando dos outros, né? Não de nós, né? Nós espíritas somos perfeitos nisso. E esse pensamento doentio me leva a querer, através de guerra, terrorismo e vingança, fazer sofrer quem produziu o dano. Fico vigiando e perseguindo mentalmente. Tomara que você caia e quebra a unha. Tomara que você caia e rasgue a meia calça. Tomara que você caia e quebra a perna. Tomara que o carro te atropele. Tomara que você viu que a coisa vai crescendo, vigiando e perseguindo mentalmente. E eu só vou ficar feliz com o sofrimento de quem eu considero inimigo porque eu odeio. Nesse instante a gente entende outra coisa que Jesus falou. Amar nos liberta. Ódio nos aprisiona dentro de quê? Dentro de nós mesmos. E isso tudo aqui, gente, é característica de quê ou de quem? Do nosso seminário em junho. De obsessor. Eu me torno obsessor de quem eu amei, de quem eu acho inimigo e principalmente auto-obsessão. Porque isso aqui está gerando em mim uma série de fatores atrapalhando a minha saúde, atrapalhando o meu pensamento e o meu relacionamento. Pensamos e criamos em torno de nós uma coisa chamada psicosfera. É a esfera mesmo, redonda, porque tem um ponto central onde o raio aquece as pontas é exatamente igual. Eu começo a irradiar essa psicosfera através de pensamentos doentios que cria uma psicosfera, um raio, como se fosse uma redoma em torno de mim, atraindo para mim quem pensa igual a mim. Eu tenho e através dessa psicosfera gera uma emanação fluídica de pensamento. Que aqueles que têm a mesma... Tivemos uma aula disso ontem. Vibrações iguais ou parecidas comigo não atraiam. Mas como eu estou nisso aqui, quem que eu estou atraindo para mim? Começo a arrumar doenças que eu não tinha. Invento doenças, começo a assimilar doenças de espíritos desencarnados e encarnados, falsas doenças. Vou ao médico, ninguém descobre o que é. Falsas doenças. E essas falsas doenças que os médicos nos examinam, nos veem, passando através do perispírito, pode chegar ao meu corpo. Parênteses. Fernando Emílio Ferraz Santo, médico, um dos presidentes da FEAC, contou para a gente há muito tempo atrás, contou um milagre sem contar santo, que uma senhora foi visitá-lo no consultório com 2 filhas e as filhas falaram assim: doutor Fernando, é o último médico, mamãe, nós estamos levando mamãe, ela já passou em todos aqui em Juiz de Fora. Fernando disse que até franziu a testa, estou preocupado, o que está havendo? E ficou 2 horas com ela e ela fez a anamnese. A anamnese de homeopata é demorada a primeira vez. E conversou com ela tudo. Diz o Fernando que acabou a consulta, fez uma prece, se entregou a Jesus e fez o receituário. Diz Fernando que ele é um médium percevejo. Você sabe o que é médium percevejo? Não percebo e nem vejo. Fernando diz que é assim. Mas lógico que vem a intuição. Fez a prescrição.
Pediu que ela voltasse daí a um mês. Daí um mês a dona volta com as duas filhas, mas cuspindo o marimbondo. Não melhorei nada, esse remédio do senhor não valeu nada. Doutor Fernando, você vai acabar me processando com esse ódio que ela está. As filhas falaram que nada estava adiantando. Fernando Emílio pediu para ficar sozinho de novo com ela. Senhora, o que está havendo? A senhora não me contou tudo. Vou contar uma coisa para o senhor, doutor. Ela foi logo assim, direto. Eu não posso olhar na cara do meu genro que o meu peito queima, meu coração sangra. Eu tenho uma mágoa dele que não para. Fernando falou assim, disse Fernando Emílio assim, com aquela expressão de ódio, de mágoa, de tudo errado. Senhora, quanto tempo aconteceu isso? 1 mês, 2 meses? Não, senhor, tem 22 anos, mas eu não esqueço. Ela está com a úlcera que não cura. Porque o genro, quando estava noivo, teve uma brincadeira inadequada, ela não perdoou. Casou com a filha, está feliz. A filha teve uma filha, a neta dela. Ela não teve a oportunidade de ter um contato com a neta maior, porque ela não ia visitar a filha por causa do genro. 22 anos, com úlcera que não sara. Auto-obsessão. E para curar, e para conversar. Ainda bem os outros médicos não descobriram. Essa neta hoje, segundo Fernando, já fez vestibular para medicina e já passou. Ao tempo que ela perdeu nisso. Deixou de ver, de conviver, porque criou um inimigo por melindre, por não aprender a desculpar, não dar indulgência. E qual jovem que de vez em quando não tem uma brincadeira inconveniente? Velho também. A gente pode parar no inimigo. Então, inimigo, a gente... Temos inimigo? Mas ele falou, os vossos. Amai os vossos. Olha lá. Vosso inimigo. Vosso é o pronome possessivo mais possessivo que existe. Isso é uma redundância danada, né? Quando fala vosso é aquilo que é seu, só seu e mais de ninguém. Olha que bonitinho. Seu e não dos outros. Vosso te dá exclusividade. Vosso é seu. Mas acontece que temos alguns inimigos que tem porque nos fizemos merecedores. Como a gente faz merecedor de fazer inimigo? Você quer ver? O Jorge, gente, fofoca, ele tem um chulé no pé esquerdo, uma coisa terrível. Mas em compensação no direito é pior ainda, Jorge. Fiz fofoca? E se ele não estiver preparado para absorver isso? E se contaram para ele? Essas brincadeirinhas, isso é bobagem. E quando é coisa séria e é inventado? Faz que nós nos fizemos merecedores por causa do tamanho da língua, dos nossos atos, dos nossos sentimentos. E julgamos, falamos mal, tratamos mal. Fizemos merecedores. A pessoa está no mundo de provas e expiações porque não é perfeita. A grande maioria de nós. Às vezes a gente fica com essas mágoazinhas. Demoramos a perdoar. Depois nós falaremos sobre perdão. Ontem tivemos aula de perdão, sem querer. Vou copiar tudo que ele falou lá. Muitas vezes nós criamos condições de fazer fofoca, falar por trás, elogios inadequados, etc, etc, etc. Temos porque de algum modo atraímos algo para nós. Quer ver no trânsito, leva uma fechada, seu filho de uma... Sai isso. E quando eu fecho? E se a pessoa está no mau humor, está armada, o que dá, gente? Dentro do serviço, às vezes a gente solta coisa dentro da família da gente, mas tem uma coisa mais muito séria que a gente tem que parar para pensar. Temos inimigos porque até mesmo em alguns casos precisamos e desejamos ter um inimigo. Alguém concorda com isso? É difícil acreditar nisso? Onde a doutrina espírita nos coloca isso como um exemplo definitivo? Onde é? Será que nós desejamos mesmo? Desejamos? Vamos analisar isso. Para essa análise eu proponho que vocês cheguem em casa e, como prazer de casa, peguem o livro Missionários da Luz e leiam completo todinho o capítulo 12. Não é muito grande não.
capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Alguém tem um livro desse aí? Leia o Missionários da Luz, capítulo 12. Deixa o 13 para depois, que é grande. Leia o 12 hoje, com calma. Mas vamos entender as coisas. Desejamos. Em uma reencarnação precedente, o casal Adelino e Raquel eram muito enamorados, eram apaixonados um por outro. Um amigo em comum, o Segismundo, era apaixonado e queria Raquel. E nesse triângulo que se formou, a forçação de barra de Segismundo, eu não vou contar o capítulo todo, senão vocês não vão ler. Ele acabou matando Adelino e criou condições que Raquel terminasse seus dias num prostíbulo. Num prostíbulo, assim que Alexandre explica para André Luiz. Num prostíbulo. Desencarnaram. Cada um sua vez. Desencarnou Raquel, desencarnou Adelino, desencarnou Segismundo. No mundo espiritual, eu desencarno hoje, eu, Eduardo. Lá eu vou virar santo ou vou continuar sendo o mesmo Eduardo? Que azar que eu vou dar, hein? Vão dar um jeitinho de melhorar. O ódio continuou entre eles, cada um à sua maneira. Eu não estou medindo a intensidade, a graduação do ódio, mas cada um. Isso criou um ódio. A Raquel terminando num prostíbulo, Adelino com ódio porque foi assassinado. Segismundo com ódio dele, de Adelino, porque a mulher que ele amava. A mulher que ele amava foi parar no prostíbulo e também não se conformava com isso. Mas com o passar do tempo, o arrependimento, parágrafo, segundo o livro dos Espíritos, o arrependimento se dá principalmente aonde? Quando estamos desencarnados. No mundo espiritual. Lá que nós procuramos nossas provas, isso e aquilo. Com o tempo foram passando, e Raquel e Adelino se reuniram e resolveram reencarnar. E como prova, para acabar com esse ódio que eles aprenderam. Isso não foi de uma hora para outra no mundo espiritual. Pediram para ter Segismundo como filho. Raquel e Adelino já tinham um filho pequeno e começaram a se preparar então para o segundo filho, que seria Segismundo. Mas toda vez que Adelino, no desprendimento pelo sono, enquanto via Segismundo, os dois se encontravam, a vibração de Adelino não se conformava e não aceitava. Segismundo já tinha pedido perdão, queria voltar, e ele não conseguia. Então, na hora do namoro, tem criança aí não, né? Na hora que eles estavam namorando, os espermatozoides de Adelino não conseguiam fecundar a Raquel, se travavam por emanações mentais. Alexandre vai explicar isso. Deu muito trabalho para que finalmente Adelino conseguisse ter um contato bom com Segismundo e naquela noite que eles se perdoaram, conversaram, gente, olha que coisa mais linda, que pela psicografia de Chico Xavier, o André Luiz, como jornalista, descrevendo o que Alexandre falou para eles. Aquele casal entrou no quarto deles, da intimidade deles. Nenhum espírito entrou. Nem superior, nem inferior. Porque naquele momento era plenitude de amor. O carinho, o sexo como amor. Que coisa mais linda! Eram eles, o casal. E Raquel foi fecundada. Parênteses. Tivemos um estudo onde o Mateus, que é o orientador espiritual nosso da FEAC, contou que nos motéis, chega nos apartamentos e nos quartos, tem briga para ver quem fica. Eu sou dono desse quarto, eu sou dos espíritos. O sexo ali nunca é a dois, é grupal, sugando energia. Porque vale para isso. Mas Adelino reencarnou. O Segismundo reencarnou. Não conta se foi uma reencarnação fácil, mas iam ter uma série de preocupações. Mas olha de novo a perfeição, o desejo ter um filho para que eu possa reparar o erro, esquecimento do passado.
Recebo um filho que pode ter sido um inimigo feroz, mas na hora que eu vejo aquele neném no braço da minha esposa, o cheirinho, o olhar, o sorrisinho, já me apaixono e babo. Nada é feio, fico babando por aquele neném. Nada na natureza humana é por acaso. Até o tapa no bumbum para o neném chorar, a mamãe fica, neném, puxa tudo. Questão 385 de O Livro dos Espíritos, pesquisem, ela é grandinha. Nada é por acaso. Vamos perceber a partir daí que aquele elemento, muitas vezes aquele filho, aquele irmão, aquela pessoa que está na nossa família, que é difícil, que a gente tem alguma aversão, pode ser justamente um caso não tão grave quanto esse, mas é aquela pessoa que eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que acabar com isso. Nenhum ceitinho eu vou ficar devendo. Quando eu for espírito relativamente puro, eu não terei nenhum inimigo, amarei a todos. Por que eu não começo agora? Ninguém está falando que é fácil. A gente tem que tentar. Jesus falou. E o auto-inimigo? Deixei o texto inteiro. A venerável Joana de Ângeles conta pra gente que o homem de hoje, a gente fica sufocado pela falta de humanidade em relação aos outros e a falta de auto-amor. Muitas vezes. E o homem, a gente começa a buscar refúgio na bebida, na droga, no cigarro, na sexolatria, etc, etc, temendo enfrentar-se. A gente não consegue se perceber, se aceitar, se decidir, se analisar e agir. A gente vai deixando a vida nos levar. O mundo está assim, eu não consigo, eu não paro para raciocinar. Eu acabo virando um auto-inimigo. E vendo inimigo em outras pessoas, em outros irmãos, em toda parte, busco afastá-lo. E buscando afastá-los, eu estou me tornando extremamente egoísta e vaidoso. Porque a pessoa egoísta que só pensa em si, só quer as coisas para si. Quando fica doido para chegar ao final de semana, para ter sábado e domingo para pensar só em si. Acaba nesse inimigo, a pessoa quando está assim, esse egoísmo já muito grave, acaba ficando apegado às coisas, às situações, às criaturas, e a relação de desapego é muito difícil. Esse apego às coisas, às situações, aos cargos, acaba tornando a vida da gente um vazio. A gente afasta as pessoas com medo que a gente perca o nosso lugar. E as pessoas se afastam da gente. A gente acaba vivendo muito mais isolado, porque a gente é auto-inimigo. E esses inimigos cruéis permanecem na intimidade de nós mesmos, que nós os vitalizamos e alimentamos com orgulho, egoísmo e o disfarce da acomodação aparente. Eu tirei isso aqui do livro Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles. Eu tenho 2 lobos comigo, um muito bravo e um manso. Qual é o mais forte? Aquele que eu alimento mais. Se eu estiver alimentando isso, orgulho, egoísmo, raiva, ódio, vaidade, o que eu estou alimentando? Eu estou sendo um auto-inimigo, eu estou destruindo a minha vida, me isolando. Amai os vossos inimigos, comece a amar a nós mesmos. Jesus falou, toda a lei e os profetas estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo? Como a ti mesmo. E se eu não me amo? Se eu me acho o pior das criaturas, não me valorizo? Falcone brinca que toda manhã, antes de fazer a barba, ele chega lá no espelho e fala assim, ô caboclinho bonito, papai e mamãe estavam inspirados. Mas ele tem razão. Estamos com um corpo, com a beleza que precisamos vencer nessa encarnação. Amai-vos, os vossos. E quando os vossos é o vosso, meu. Está faltando uma frase. Amar. Imagina, gente. Exercício de imaginação. Jesus chega aqui, olha para a gente e fala assim, amai os vossos inimigos. Ele não falou, por favor, vocês devem amar os vossos inimigos. Ele não gritou, amai vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Imagine Jesus falando. Que tipo de ordem firme e carinhosa. Ele não deixou a alternativa, deixou? Vocês podem, com o tempo, amai os vossos inimigos. Aquele que é só seu e ninguém,
não pertence a mais ninguém. É seu, só seu. Que você criou condições com a sua fofoca, com o seu proceder, com o nosso... Seu não, com o nosso julgamento, os nossos atos, nossas atitudes. Mas amai. De que jeito? O que é amar? A Bíblia coloca para nós algumas situações de amor, e a primeira situação de amor que a Bíblia traz para a gente, está no Antigo Testamento, é o amor eros. Por que não abriu lá? Eros significa o amor baseado numa atração, num desejo de uma pessoa pelo outro. Tem alguma coisa errada nisso aí? De eu desejar minha mulher me desejar? Tomara que ela deseje mesmo. Tem alguma coisa errada nisso? O sexo está errado? O sexo está onde? No corpo ou na cabeça? Se eu tiver com a cabeça preparada, meu sexo é puro. Lembra do caso? Raquel e Adelino se fecharam, ninguém entrou, aquele aposento foi abençoado, é abençoado. Existe um outro tipo de amor estongeia de afeição familiar. E esse amor estongeia de afeição familiar, a gente pode deturpá-lo, porque eu dou o pão quentinho para minha mãe e o gelado para meu vizinho. Minha família é mais que tudo. Mas esse amor de afeição familiar é necessário. É onde aquela família que reencarnamos, a família necessária, ideal, que eu preciso para o meu crescimento. Mas não é esse amor de amar os inimigos ainda. Existe o amor filos, que é o amor que estamos aqui nesse instante de fraternidade. Outros falam amor frater, fraternidade. O amor espírita de fraternidade, caridade. Estamos aqui. Santana falou alguma coisa que eu vou falar hoje aqui, do amor que Jesus coloca para nós. O amor ágape, o amor agape. É o amor que não é baseado no sentimento de amar. É o amor que é baseado na minha escolha, nas minhas atitudes. Está vendo a diferença? É o amor ágape. É o amor incondicional que eu não exijo nada em troca. Quem colocou esse amor incondicional sem exigir nada em troca? Jesus. Jesus. Esse é o amor ágape, baseado num comportamento. Na minha escolha. Eu escolho não odiar. Eu escolho amar. Eu escolho ser amigo. Mesmo que eu não consiga ainda, mas estou tentando. Eu escolho não odiar porque isso é importante para mim. Olha o ódio e a mágoa que fez com aquela senhora paciente do Fernando Emílio. É inteligente a gente amar no comportamento. O amor ágape é o amor que o Espiritismo tenta colocar em nossos corações, baseado no comportamento e escolha, não o amor piegas de ficar sentindo peninha que o meu irmão está com fome. E eu não faço nada. Amor que eu tenho atitudes amorosas. E amorosidade não é amor. Amorosidade é a capacidade de demonstrar esse amor com comportamentos, escolhas e atitudes. Isso é o que Jesus colocou para a gente. Amai nessas condições. Então, vamos ver o que não é amar os inimigos. Existem algumas coisas que a gente não pode confundir. Como o nosso tempo é curto e não dá para explorar tudo, propõe que fique como prazer de casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem? Só capítulo 12. Que não é amar os inimigos. Amar os inimigos não é depositar confiança. Amar os inimigos, ser bom não é ser bobo. Como eu vou depositar em confiança uma pessoa que eu sei que se entrar na minha casa vai roubar, se entrar na minha casa pode fazer mal, que pode me dar a pernada no serviço, etc, etc, etc. Amar não é depositar confiança. Isso não é ser bom. Ser bom não é ser bobo. Amar não é necessariamente eu ser obrigado a conviver no mesmo ambiente, que às vezes não sou capaz. É preferível que eu me afaste. Conselho só para os homens: o dia que a mulher estiver brigando com a gente, sai, dá uma voltinha de 2 horas na rua, volta, não responde. Quando a gente aprende a calar a boca e vice-versa, sai do ambiente. Amar não é abraçar como um amigo. A própria lei de fluidos nos impede disso. A pessoa que eu não consigo ter carinho, amar desse jeito, não consigo abraçar e beijar, os fluidos repelem, é natural. Amar não é isso, inimigo. Ter impulso e simpatia igual tem para minha esposa, meus filhos e minha neta. Agora que eu estou vovô, estou assim um tanto de louco. Eu nem falei da Lia hoje, falei?
Amar a ter afeição de amigo? Não é. Gente, a lei física de assimilação e repulsão dos fluidos, de um pensamento malévolo, daquilo que pensamos formando nossas imagens fluídicas, vão se repelir se as nossas vibrações são antagônicas. A gente não vai conseguir. Vai ser falsidade isso. Kardec explica no capítulo 12: não é forçar para que não haja diferença entre eles e os amigos. Existem muito mais não amigos do que e amar os inimigos. O que seria? O que a doutrina espírita explica para a gente? Kardec acaba de colocar isso no capítulo 12, logo abaixo vem isso. Amar os inimigos é não se opor à reconciliação, desculpe-o. Desejar o bem. Foi o que Jesus falou? Ouvistes o que foi dito: amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: orai por eles, desejo o bem, não faço mal, não prejudicá-los. Olha o pensamento de ódio gerando vingança, terrorismo, guerra. Meus pensamentos doentios me transformando em obsessor. É não prejudicá-los. É socorrer se precisar. Caiu que se dane, deixa para lá. Não é isso. Olha a parábola do bom samaritano. Foi socorrido. É a nossa obrigação. É, irmão, alegrar-se com o bem que atinge. Ah, meu Deus. E quando aquele que a gente acha que é inimigo consegue comprar uma casa nova, um carro novo, um filho passa no vestibular, também, gente, como é que ele consegue? Deve ter comprado. A gente coloca tanto obstáculo, tanta coisa ruim, em vez de agradecer a Deus. Que bom que ele está feliz. Que bom que ele faça mesmo por mim quando eu estiver feliz. Amar os inimigos é transformá-lo no próximo. Tem um anel lindo aqui, ó. Transformá-lo no próximo. Não foi, né? Transformá-lo no próximo é aprender a perdoar. E nós só perdoamos as pessoas porque somos espíritos altamente imperfeitos. Se fôssemos espíritos perfeitos, não perdoaríamos a ninguém. É difícil entender isso, eu estou falando coisa ruim. Deus te perdoa. Precisa perdoar a gente? A gente consegue ofender a Deus? Para Deus a gente é nenenzinho, então no começo. Eu só perdoo porque eu me deixo ofender. Ainda ontem o Falcone estava contando esse caso que eu conto aqui na nossa história, ele copiou de mim. Brincadeira, porque todo mundo sabe. De Cândido, quando foi perguntado se ele já tinha perdoado alguém ou as tropas inglesas, ele falou: jamais perdoei. Que é isso? Você é um homem santo, como é que o senhor não perdoa? Nunca fui ofendido. É porque eu me sinto ofendido por causa do meu orgulho, do meu egoísmo. Por isso que eu tenho que perdoar. Quando eu não me sentir ofendido, eu não vou precisar perdoar. E perdoar não significa que eu tenha que esquecer, que nenhum de nós aqui está com Alzheimer. Perdoar 70, não 7, mas 70 vezes 7, esquecendo o mal. É esquecer. O esquecer no sentido de ressignificar. É bom que com o passar do tempo, aquele fato vai nos doer menos, a partir que perdoamos. Mas esquecer não. Zé Raul Teixeira contou pra gente, na FEAC, eu estava ao lado dele. Eu estava na mesa ao lado de Raul Teixeira quando ele contou esse caso verídico. Uma moça lá em Salvador, desde os 4 anos de idade, ela descobriu que tinha um talento imenso para tocar piano. Desses espíritos que reencarnaram com essa perfeição de tocar piano. E com o passar do tempo, essa habilidade dela, ela foi se tornando cada vez mais virtuosa no piano. Cada vez melhor. E quando ela já estava mocinha, 18 para 19 anos, a Orquestra Sinfônica de Berlim foi visitar Salvador e resolveu ouvir alguns pianistas e escolheria um pianista para levar para Berlim fazer um treinamento. E ela conseguiu entrar para ser uma das pessoas que iam ser ouvidas. E chegou em determinada hora, ela foi chamada
A orquestra silenciou, o maestro pediu silêncio e começou a prestar atenção. Essa moça dedilhou as teclas do piano de uma maneira que praticamente estava em êxtase. Ela tocou uma das músicas desses músicos antigos, eu não sei, Tchaikovsky, não lembro quem era. Mas dizem que o Teatro Castro Alves entrou em êxtase com aquilo. Nunca tinha tocado um piano, ela que era virtuosa daquela maneira. O maestro ficou impressionado com o virtuosismo dela e falou: você ganhou. Você vai para Berlim com a gente. Recebeu os cumprimentos e ganhou do maestro um anel de ouro com brilhante. Aquele era o símbolo que ela iria. E depois dela receber os cumprimentos, ela teve uma folga, resolveu respirar e saiu para uma praça em frente ao teatro, sozinha um pouquinho. Ela não acreditava naquilo que tinha acontecido com ela. E eis que de repente aparece um rapaz e fala: perdeu, me dá o anel, e ela não, ele enfiou a mão no dedo e torceu o dedo e levou o anel, e o dedo dela ficou pendurado. E ela grita de dor, levam para o hospital, e a única solução foi amputar o dedo. Pois bem, depois que ela saiu do hospital, com o tempo cicatrizou, ela conseguia tocar piano, mas não com a maestria, com a virtuose necessária para ser uma grande pianista, porque faltava um dedo aqui, faltava agilidade em certas notas, muito embora para o leigo isso não parecesse. Ela não poderia mais tocar piano numa orquestra sinfônica de alto nível, e ela ficou algum tempo realmente passada com aquilo, e ela pensou: o que aconteceu, aconteceu. Toda vez que eu olhar para minha mão, está sem o anel e sem o dedo, eu não vou esquecer. Eu tenho que ressignificar esse fato. Eu tenho que viver. Não adianta nada eu guardar raiva, ódio, com pensamentos de vingança, de ódio, de terrorismo, desejando mal. Eu estou sendo obsessora de mim mesma. Eu sei música, vou fazer curso de maestrina. E fez. E ligou para Berlim. Ela tinha terminado o curso de maestrina, que ela sabia, já que ela conhecia a música, para ela foi mais fácil. Foi convidada para ir para Berlim para ver como ela sairia. Hoje ela é a terceira maestrina da Orquestra de Berlim. Por quê? Ressignificou um fato. Ela esqueceu? Está faltando um dedo. Mas o problema daquele moço nem é entre ele e Deus, é entre ele e a própria consciência dele. Eu vou ficar aqui guardando mágoa, ódio e parar de viver? Isso que é amar o inimigo. Eu viver sem desejar-lhe o mal. Porque quando a gente consegue perdoar, a gente liberta um prisioneiro e descobre que o prisioneiro era eu, meu auto-obsessor. E para terminar, não dá tempo isso, não dá tempo. Isso tudo que eu passei ali, apresentar outra face, tudo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, dá uma recordada. Eu já contei para vocês do Círculo do Amor. E essa história é verdadeira, que ela foi deturpada aqui no Brasil por muitos pastores, muitos oradores espíritas e alguns padres. A primeira vez que eu ouvi essa história foi do padre Léo da Canção Nova. Eu vejo o padre falando, o pastor falando, e como aprendo. E algumas coisas como são iguaizinhas a gente. Mas depois eu descobri que essa é uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos com Nat King Cole, mãe daquele cantor Nat King Cole. Mas vamos abrasileirar as coisas, que eu não sei falar inglês. Ganhou do filho famoso e rico um carro, e ela já era uma senhora mais idosa, há muito tempo que não dirigia. Toda feliz e alegre, sentou no carro de tardinho para dar uma volta e resolveu sair do bairro dela, que era muito movimentado. Foi para um bairro mais afastado, cheio de subidas e descidas, experimentando o carro, feliz. De repente, uma chuva imensa, ela olha para um lado, olha para o outro, tinha perdido noção de onde estava, andando mais um pouquinho, passa em cima de alguma coisa que fura o pneu do carro dela. Ela para, aquela senhora, abre a porta daquela chuva torrencial, se molha toda e chega perto do pneu furado. Não tenho força para tocar o pneu, nem sei onde fica o subsalente, chave de roda e macaco. Como é que eu vou fazer isso? Sentou no carro, que coisa, eu rica aqui, passando esse aperto, nesse bairrozinho. De repente vem um rapaz simples em direção ao carro, com chuva. Rapaz bate no vidro, ela: pronto, você?
assaltado. Tem mais esse... Além de tudo, eu vou ser assaltado. Baixou o vidro, morrendo de medo, tremendo de frio, de medo, toda molhada. Rapaz, me empresta a chave, que eu estou vendo que seu pneu está fechado, está furado, eu vou trocar para a senhora. Foi lá, abriu o porta-mala, pegou o subsalente, colocou, fez todo o procedimento e disse que ainda se deu um corte imenso na mão, que a chave de roda voltou, tirou a camisa, enrolou na mão, sem camisa, com chuva, com frio, colocou o pneu no lugar, pegou o pneu furado, colocou no porta-mala e virou para ela: senhora, mais um pouquinho à frente, você na vira direita, que tem um postinho de gasolina, lá tem um borracheiro e tem um restaurantezinho muito simples, pobre, mas simples, onde a senhora vai poder se secar, se fazer isso higiênico, a senhora está muito molhada. Então tá, quanto é, moço? Ah, minha senhora, eu não fiz isso por dinheiro, não. Fiz pelo prazer de fazer. Mas se a senhora quiser me agradecer ou me pagar, quando a senhora for fazer suas orações, reze por mim, meu nome é Brian. Foi embora. O coração da senhora começou a ficar diferente. Que coisa! Alguma coisa está diferente nisso aqui. Achou o poço, parou. Enquanto o moço estava consertando o pneu, ela resolveu entrar no tal restaurantezinho. Mas entrou assim, muito pobre, mas estava limpinho. Ela vem em direção a ela, uma moça novinha, grávida de 8 para 9 meses, andando assim com a mão na cintura, empurrando a barriga para frente, chinelinho de dedo, vestidinho simples. Ah, senhora, a senhora está toda molhada, vem cá, pegou uma toalha limpinha, sequinha, pode usar que a toalha está limpinha, tudo a toalete ali. Aquela senhora rica, cheia de luxo, entrou no toalete, simples, cheiroso, bonitinho, se secou, e quando a senhora volta à mesa, tinha um bule com café e a xícara quentinho. Ela com frio tomou aquele café quentinho. Enquanto isso, a moça lá grávida estava mexendo para lá e para cá e foi para a cozinha mexer em mais alguma coisa. O carro ficou pronto, ela foi avisada e ela pegou, olhou o café, meteu a mão na bolsa, tirou o envelope, colocou alguma coisa dentro do envelope e escreveu no envelope: para você, moça grávida. E foi embora. Daí a pouco a moça grávida sai da cozinha, nota que ela não estava mais e pensou: ela esqueceu de pagar o café. Não tem problema não, só um café. Ao chegar, viu o envelope e abriu o envelope. Tinha a quantidade de dinheiro que para ela era muito significativo. Para essa moça era muito dinheiro. Para a senhora quase nada. Significativo. Acabou o serviço, foi embora. Arrastando aquele barrigão, o chinelinho de dedo, chovendo com a sombrinha dela, foi para casa. Ao abrir a porta, o marido dela estava com o rádio ouvindo uma musiquinha, cochila no cochila, e ela chega e vira assim: Brian, meu amor, já temos o dinheiro para comprar o berço. Isso se chama o círculo do amor. Que a vida é assim, um círculo. O que a gente transmite, volta para a gente. Se eu transmito ódio, mágoa, recebo de volta. Se eu transmito amor, carinho e caridade, eu recebo isso. E essa é a nossa mensagem final, rogando a Jesus que nos ajude a pertencer a esse círculo. Obrigado pela atenção.